Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Liliana e bem-vindos ao meu canal Pra Sempre. Pra sempre o que fica é o amor, pra sempre são as lembranças dos momentos vividos. No vídeo de hoje, por que o meu filho morreu? Eu acredito que não exista uma mãe ou um pai que já tenha visto seu filho partir, não tenha se questionado ou questionado a Deus com essa pergunta. Por que o meu filho morreu? Eu mesma, depois que o Bruno morreu, fiquei com essa pergunta martelando na minha cabeça por dias, noites, meses a fio. Mas Deus, por que o meu filho morreu? Afinal, tem tanta gente ruim nesse mundo, tantos assassinos, tantos ladrões. Por que o meu filho? E depois de meses e noites a fio me questionando, certo dia Deus me respondeu. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidá-los a ficarem comigo até o final e não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário e me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui nas inscrições desse vídeo. Bora lá contar minha história. Depois que o Bruno, meu filho, morreu, eu comecei a pensar muito sobre a vida e sobre a morte. Porque até então eu vivia como se eu e meus filhos fossem eternos. E hoje eu percebo como é bom a gente viver como se a gente fosse eterno. E eu entendo perfeitamente as pessoas que se recusam a pensar que o corpo pode falhar a qualquer instante e mesmo sem nenhuma razão. Eu entendo todas aquelas pessoas que não passaram pela morte de um filho e, tentando nos aliviar da dor, tentam nos passar receitas para o vazio da alma. A primeira coisa que eu comecei a pensar depois que o Bruno morreu foi que todos nós passamos por duas grandes etapas na vida da gente. O nascimento, que é quando a gente chega nesse mundo e quando a nossa vida começa, e a morte, é quando a alma se desveste desse corpo físico e a vida se encerra nesse planeta. Dentro dessas etapas, a gente tem as fases, que são a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. E, por final, a morte. Desde que a gente nasce, a gente convive com a morte. A gente sempre escuta, tal pessoa morreu, tal pessoa partiu, o filho da vizinha morreu, o filho da fulana lá morreu. Por vezes a gente até se comove, outras vezes a gente ignora e segue com a vida. Afinal, a gente tem tanta coisa para fazer. Nos jornais, na televisão, todos os dias, milhares de pessoas morrem. Mas para o nosso inconsciente, a morte nunca seria possível, nem admissível, quando se trata de nós mesmos ou de nossos filhos. Além do que, pela ordem cronológica da vida, tudo é muito previsível. O velho deve partir antes do jovem. E é assim que deve ser, e é assim que eu acho que vai ser comigo. Até a morte do Bruno, mesmo tendo perdido meu pai, meus avós, eu nunca pensei realmente que este fim poderia estar bem mais próximo de mim. Mas um dia na minha vida, naquele dia, o universo resolveu me dar uma rasteira. O universo resolveu me surpreender do modo mais doloroso e cruel que pode existir. O universo resolveu me testar e me fez experimentar a morte sem morrer. O universo levou o meu filho num instante e nem deu tempo dele se despedir. Afinal, eu conversei com ele às 1h30 da tarde, às 8 da noite ele já tinha partido e às 11 da manhã do outro dia ele já foi enterrado. São muitas as desculpas para a morte. Acidentes, assassinatos, roubos seguidos de morte, no meu caso um infarto fulminante. E sempre, em todos os casos, a gente sempre busca achar um culpado, como se isso fosse aliviar de alguma forma o nosso sofrimento. Passado o choque inicial
e todo aquele turbilhão de emoções, eu comecei a perceber que a morte do meu filho, que com a morte do meu filho, eu estava sendo chamada a me posicionar e a descer do muro. Por que o meu filho? No meu caso, não havia culpados. No primeiro momento, o culpado para mim era Deus. Afinal, o meu filho tinha sofrido um infarto fulminante. Mas Deus, por que o meu filho? Eu sempre tentei, toda a minha vida, fazer tudo direito, mas como assim? O meu filho, é claro, tinha defeitos como todos temos, ele era humano. Mas de um modo muito particular, ele era lindo por dentro e por fora. Ele era engenheiro, ele era trabalhador, ele era boa gente, ele era um amigo leal, ele ajudava um monte de gente, ele estava sempre pronto para fazer algo por alguém, era o melhor amigo de muitas pessoas, de muita gente, de todas as idades. Era um cara do bem. E afinal, tem tanto bandido, tanta gente ruim por aí no mundo. E o meu filho que morre? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz e o que ele fez para morrer tão novo? Cadê o futuro que eu havia sonhado para ele e que ele sonhava em realizar? E que eu sabia que buscar respostas para todas essas perguntas talvez ajudasse a amenizar um pouco a minha dor. Eu não queria viver inconformada por anos e anos a fio. No primeiro momento, eu ansiava por buscar culpados. Eu ansiava por uma desculpa que ia me tirar de todo aquele sofrimento e que iria me jogar em uma outra luta por justiça. Eu segui me perguntando por meses e meses a fio, até que certo dia eu comecei a perceber que talvez eu obtivesse essa resposta se eu começasse a olhar essa questão por um outro ângulo. Afinal, quem sou eu para questionar as leis do universo? Se todos nós, desde que nascemos, sempre convivemos com a morte lado a lado, afinal, se a morte faz parte da vida, se todos começamos a morrer exatamente no dia em que nascemos, a morte é uma etapa da nossa existência com a qual temos que conviver e teremos que enfrentar algum dia. Mas eu ainda queria saber por que o meu filho morreu. Primeiro, eu comecei a perceber que a fonte de tanta dor, da minha dor, de tanta saudade, estava diretamente ligada ao corpo físico. Eu comecei a pensar que eu, como um espírito dentro de um corpo, eu queria o corpo físico do meu filho junto de mim. Eu queria o olhar, eu queria a voz, eu queria o ver para crer. Mas isso eu já não teria mais. E uma voz dentro de mim me dizia: Liliana, busque outra solução. E o tempo foi passando e de repente eu comecei a perceber que eu absolutamente não sou e nunca serei o centro de nenhum universo. Sou somente um pontinho imperceptível nessa dimensão. O que sei eu deste mundo? O que sei eu desse infinito universo do Senhor Deus? Quem sou eu para julgar o que quer que seja? Todos estamos vivendo essa vida para aprender alguma coisa. A vida é uma missão. A vida é um aprendizado. E um dia eu percebi o quanto eu estava sendo prepotente, porque o meu filho partiu e não o de outra mãe. Não soa absolutamente prepotente, arrogante demais, de alguém que se acha melhor do que qualquer outra pessoa, que se acha superior, uma pessoa merecedora de privilégios do universo? O filho da outra pode, mas o meu não. Como assim? E de repente eu comecei a perceber que uma das mais difíceis provas para uma mãe ou um pai que vê o seu filho partir é aprender a ser humilde e não se admitir melhor do que ninguém. O meu filho era lindo por dentro e por fora. Era uma pessoa do bem, com caráter inquestionável. Mas apesar de tudo, ele não era melhor do que ninguém, nem mais do que ninguém. E eu,
Como sua mãe, também sou igual a todo mundo. E a morte faz parte da vida. O meu filho partiu porque era a hora dele partir. Ele deve ter cumprido o tempo da missão a que se propôs e se foi. Eu gosto de pensar que um anjo o chamou e que ele disse amém. Eu acredito que todos temos um tempo de permanência estipulado por aqui. E pelas mais diversas razões e das mais diferentes maneiras, o universo vai se encarregar de nos livrar desse corpo quando formos chamados. Não é fácil, eu sei. A gente, como espírito dentro desse corpo, quer o corpo dos nossos filhos para olhar, tocar, ouvir a voz e acarinhar. Mas uma vez que isso já não é mais possível, vamos mudar o nosso pensamento. Os nossos filhos nos acompanham de um outro modo. E se dermos o primeiro passo, outros virão a seguir. Devagar, mas uma caminhada constante. Somos todos filhos de um mesmo Pai, o Deus Criador. E eu acredito que nós estamos aqui em diferentes níveis de evolução. E para um pai que ama os seus filhos, não há diferenças. Somos todos iguais. Nós, mães e pais, e todos aqueles que viram alguém amado partir, teremos que ter a humildade, teremos que aprender a humildade para mudar o pensamento e reconhecer que nem tudo somos capazes de entender. A morte do Bruno me ensinou ainda que a cada dia eu tenho que tentar ser mais paciente, pois tudo tem um tempo certo para acontecer e não cabe a mim estipular prazos. Existe alguém maior no comando de tudo e temos que aceitar certas coisas simplesmente porque não podemos mudar e não entendemos os desígnios desse universo. Vamos acreditar que os nossos filhos e todos aqueles que partiram estão em um lugar muito melhor agora, porque eles estão muito mais perto de Deus. Cumpriram sua missão por aqui. Ao nosso lado, apesar de todo o nosso amor, já não poderiam mais permanecer fisicamente. Era a hora. A morte não é um fim. É apenas o início de uma nova fase para aqueles que partem antes de nós. Vamos cultivar esse entendimento de que a morte é apenas uma passagem. E pouco a pouco, essa nova compreensão florescerá dentro de nós e a saudade se atenuará e se transformará em gratidão pelos bons momentos vividos. Que nunca nos falte fé e que todas as dificuldades sejam recebidas como provações ou provas que teremos que ultrapassar, de tal modo que os resultados dela sejam os desígnios de Deus. O chão do caminho é de pedras, mas acima o que temos é um céu infinito de oportunidades e novos conhecimentos. Há que se ter olhos para ver e abrir as janelas da alma para acreditar. E agora, um texto escrito por mim sobre a maravilhosa ligação de pais e filhos. Que ligação sublime se manifesta quando um filho habita o ventre de uma mãe. Incontáveis afinidades fluem dessa permanência que matura uma vida para o viver. São seres escolhidos que compartilham o mesmo foco de energia e veem o mundo por um mesmo olhar. Esta ligação jamais será desfeita. Esse amor os une por laços invioláveis de energia que se estendem no infinito. Podem, por vezes, habitar mundos diferentes, porém seguem juntos até o encontro final. Que juntos saibam se conduzir, que unidos sigam até o Pai. Muito obrigado por ficarem comigo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.